E aí, galera, vamos falar sobre projeto mínimo viável hoje. Que é isso? Eu li isso num livro chamado Essencialismo, que ele fala princípios para você ter uma empresa bem-sucedida, para você guiar a sua empresa de uma forma bem-sucedida e para você aplicar na sua vida também. E dentro dessas coisas ele fala desse projeto mínimo viável. Que o que é isso? É você saber o mínimo necessário para começar alguma coisa, para colocar um projeto ali. Porque muitas vezes a gente começa alguma coisa querendo que esteja perfeito, que seja o lançamento. E a gente tem que parar com isso, né? Assim, as coisas não nascem perfeitas. As coisas não nascem já atingindo o seu potencial máximo. É só você olhar, tipo, até para o mundo natural. Você vê uma árvore não brota ali gigante, bela, majestosa, cheia dos frutos, né? Alta, forte, com raízes, nasce uma sementinha. É uma sementinha que vai nascendo, aí lá tem o conteúdo necessário, você colocou a, a semente. E ela vai crescendo e ela vai criando raízes de acordo com o ambiente externo. Mas o que isso tem a ver com um projeto, né? Tem a ver com você fazer o mínimo necessário só. Você faz o mínimo necessário, você se informa o mínimo necessário, você faz um planejamento mínimo necessário e você coloca no mundo. E aí, a partir do momento que você coloca no mundo, você vê como isso vai interagir com o ambiente, você vai fazendo pequenas mudanças aqui e ali onde você sente que é necessário para você atingir o seu objetivo de forma mais rápida, certo? É a balança, o equilíbrio entre a teoria e a prática, a precaução e a ação, né? A ousadia e o planejamento. Juntar essas duas coisas, porque, assim, claro que você pode só não ter planejamento nenhum e você ir para a prática. Eu ainda acho assim, é meio demais, assim, eu acho, mas assim, dá certo você aprender só pela prática. E você ficar só na teoria também é outro problema, porque você vira um nerd da teoria. Você, sei lá, você quer aprender a surfar. Você vai você vai aprender tudo sobre surf. Os tipos de onda, sei lá se existem tipos de onda que eu nunca surfei, já tentei surfar, foi um desastre. Claro, primeira vez, né? Enfim, você vai saber tudo, onde você tem que colocar o pé, o movimento do corpo, o que você tem que fazer, tal. Ok, você é foda no surf, na teoria do surf, mas é só meu cachorro tá alucinando aqui do meu lado. É, mas é só quando você vai pra prática mesmo que você realmente consegue surfar, aliado à teoria, certo? E assim, é importante isso porque um cara que começa a surfar, ele vai saber o mínimo possível. Ah, tem que colocar o pé aqui, aqui, ali, ok. Vambora, sacou? E aí ele vai, e de acordo com que as coisas vão acontecendo, ele vai, quando essa onda vem assim, eu tenho que fazer isso, e sacou? A pessoa vai afinando. E é ruim também você fazer muito planejamento mais do que o necessário, porque quando vai para a prática você pode ficar apegado a esse planejamento, a como as coisas deveriam ser. Se você for uma pessoa apegada, isso vai ser um grande empecilho para você, na sua vida, no seu projeto, no trabalho, porque fala assim, não, mas tem que ser assim, e você não molda a coisa de acordo com a realidade, de acordo com o que dá certo. É tipo, tem um molde aqui, tem, sei lá, um quadrado, você fica tipo, vai, não entra. Claro, você tem que mudar alguma coisa para caber ali, para ter o sucesso, para passar por esse túnel, digamos assim, né? E querer que as coisas nasçam perfeitas também é querer começar do topo, e não existe isso, não existe começar do topo, não existe começar do sucesso, sacou? A gente não constrói um relacionamento da noite pro dia. A gente não vira melhor amigo de uma pessoa da noite pro dia. A gente não vira um especialista numa área da noite pro dia. A gente não tem um projeto que é um estouro da noite pro dia. Tem todo um processo de criação ali, né? E assim,
se eu quero atingir o céu, cara, você pode ter certeza que vou ter que criar raiz lá no inferno para aguentar essas pancadas. Porque eu tenho que ter estrutura para aguentar pancada, sacou? É o que acontece, por exemplo, assim, é o que não acontece, né? Colocando mais claro, por exemplo, uma pessoa que ganha na loteria, sei lá, que ganhava, sei lá, R$ 2.000 por mês e ganha na loteria, a pessoa fica louca, porque a pessoa não construiu aquilo, a pessoa não tem base, a pessoa não tem base financeira, de experiência financeira, de cuidar do seu dinheiro. E assim, várias histórias que as pessoas simplesmente gastaram tudo que ganharam, sacou? Em um mês, por exemplo, certo? Então não tem, é aquela velha história, para ir chegar no topo, não tem como pegar elevador, você tem que pegar as escadas mesmo, tipo, mesmo. O que a gente vê do resultado das coisas, o que é colocado pro mundo, muitas vezes é tipo, velho, 1% do que foi trabalhado, né? E não tô falando do projeto mínimo viável aqui. É tipo, é 1% do que a pessoa passou, mesmo depois de ter colocado esse empreendimento, né? É 1% do que a pessoa passou para chegar ali. A gente vê Steve Jobs, a gente vê, tipo, só o que ele se tornou. Ah, massa. Só que assim, ninguém sabe dos perrengues que ele com certeza passou, dos perrengues que um atleta passou, dos perrengues que todo mundo passou para chegar num nível top na área deles, nesses campos de conhecimento, certo? Eu lembro não. Eu fiz um, um musical e aí a gente ensaiou 13 horas por semana por 6 meses, e isso sem contar os últimos meses, que eram muito mais ensaios. Só que o que, que apareceu lá no final? Uma apresentação de 2 horas. E foram mais de 300 horas ensaiando, sacou? É muita coisa. Quer dizer, pelo menos eu acho, 13 horas por semana, no mínimo, é muita coisa. Então, começa do começo as coisas, não queira começar do final, sacou? Eu também, um dia me deu na cabeça que eu ia parar de comer carne e virar vegano, assim, tipo, de um canto pro outro. Só que não. Quanto tempo durou isso? 2 meses de veganismo. Por quê? Porque eu não tinha base. Não tinha base. Hoje em dia, tipo, eu não como carne vermelha. Há uma semana eu tô sem comer carne, assim, de jeito nenhum. Então, é um processo as coisas. É um processo. Tem uma razão pela qual alguma coisa se chama atalho. Se fosse o caminho certo, seria simplesmente o caminho. Você concorda? É por isso que é atalho, porque você está cortando alguma coisa ali que é o caminho. Entende? É isso que eu tinha para falar. Realmente, comece do começo as coisas, sacou? Você vai querer começar alguma coisa, malhar, você se informa o mínimo necessário e você vai arrumando as coisas. Por exemplo, mais um exemplo, dei muitos exemplos, né? Eu sou meio prolixo, mas enfim, vou trabalhar nisso. É isso aí, valeu.